Ô manhã, um seguidor quer saber aqui, né, manhã? Aonde, manhã? A senhora mora, manhã? Fala aqui, manhã. Ó, coração, eu moro aqui, coração, aqui, ó, nessa casinha aqui que tá com plásticozinho, né, coração, transparente aqui na frente, de grade, né, coração, simples, humilde, né, coração, e assim, coração, um pouquinho tímida, né, coração, sem jeito, né, coração, sem jeito como? Com manhã. Assim, ó, é porque, coração, ó, quando você aperta aí, né, que deixa o coração vermelhinho, eu fico tão tímida, coração. Mas quando você deixa o oi, coração, aqui nos 3 pontinhos, ou uma mensagem qualquer, aí eu sei, coração, que eu consigo jogar um pouquinho a timidez. Tá de vendo, lado. coração? Tá vendo, coração? E eu tava sem jeito, coração, de te falar aqui, né, a casinha onde eu moro. É essa aqui, coração, que tá com plástico na frente, né? De grade, né? Simples, humilde. E se você, coração, for uma pessoa simples, assim igual a mim, Igual manhã, né? aperta aí, coração, nessa terceira setinha e vai no zap zap, coração.